Quebra, meu Deus, os corações aqui nesse lugar. Quebra essas pessoas que estão aqui. E eu lhe peço, Deus, mais uma vez, só venha falar no nosso meio. Que através da tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, as nossas vidas venham ser transformadas e renovadas pelo poder do sangue de Jesus. Que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, transformados, para então poder sermos usados para transformar outras vidas. Seja para a glória do teu Senhor, santo venha se nome. fazer presente nesta casa. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. E que mais uma vez, eu, um vaso de barro, Senhor, pequeno, mas é teu. Que o Senhor venha usar da maneira que lhe agrada, Pai. Que o Senhor cresça nessa noite. E que nós diminuamos cada vez mais. Para que a tua glória venha se resplandecer no nosso meio. Fala, Deus, conosco. Nos transforma, nos exorta, nos consola, pois a tua palavra que é viva e está aqui no nosso meio hoje. Assim oramos, bendizemos e engrandecemos o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto, bíblico da mulher samaritana, ele é um texto muito conhecido por toda a igreja. O capítulo de João, o capítulo 4 do livro de João, ele nos dá esse privilégio da gente aprender com a mulher que foi na fonte buscar água física, água para as suas necessidades, e ela se encontrou com a fonte da água da vida. Com Aleluia. essa mulher, nós temos o privilégio de aprender que quando a gente vai à fonte com o coração aberto, nós conseguimos tirar dessa fonte muito mais do que a gente precisa para as nossas necessidades básicas. Porque Ele sempre tem mais para nos oferecer. Verdade. Na passagem do capítulo 4 do livro de João, nós vemos Jesus. Ele estava na Judéia com os seus discípulos. E enquanto ele ali estava, instalou-se entre os judeus uma discussão entre quem batizava mais, Jesus ou João Batista. Certa vez Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, mas ainda assim os fariseus colocavam, contabilizavam esses batismos a Jesus. Então instalou-se essa discussão. E todas as vezes que a discussão não é sobre o reino de Deus, não é o centro da discussão, não é o reino de Deus, Jesus se ausenta da discussão. Porque para ele não tem validade algo em discussão que não seja o reino de Deus. Ali eles estavam contabilizando quem fazia mais. Jesus, ele nunca se preocupou com quem fazia mais. Ele se preocupava com quem fazia com qualidade, não com quantidade. Ainda nos dias de hoje, Deus não está preocupado com quem está fazendo mais. Deus está preocupado com aquele que faz com qualidade para você. Glória a Deus. Porque a própria palavra dele vai dizer: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Meu Jesus. E Jesus, ele decide então sair da Judéia e seguir para a Galileia. E o versículo que nós lemos diz que era necessário passar por Samaria. Quem conhece a história sabe que não era necessário passar por Samaria, porque os judeus daquela época, quando eles saíam da Judéia e iam para a Galileia, eles não passavam por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos,
vida que ela vivia não permitia que ela fosse a fonte junto com as outras mulheres que iam de manhã quando o sol estava fresco. Aleluia. Ela não ia ali por escolha. E se a gente ler o texto, a gente vai entender que ela não gostava de ir ali. Porque quando Jesus diz para ela, olha, se você soubesse quem te pede água, você o pediria e ele daria água de vida eterna para você. Quem bebe dessa água aí, ó, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E ela das suas necessidades físicas e fala para Jesus, me dá dessa água, então para eu não ter que voltar mais aqui. Por quê? Ir lá para aquela mulher naquele horário, sozinha, com o sol, como nós costumamos dizer, rachando, não era uma tarefa fácil. Não era algo que ela gostava de fazer. Quando a gente vai buscar água em grupo, essa atividade que é difícil fica mais leve, fica mais descontraída, fica mais divertida. Mas quando você vai sozinho, realmente é uma tarefa bem difícil. Realmente é algo que pesa muito. Então não era algo que ela fazia porque ela gostava, era algo que ela estava ali por necessidade, porque a sua condição impunha isso. E Jesus encontra com ela ali, e sim, Jesus transforma a vida dela, Jesus trata no íntimo, no secreto com ela, Jesus trata no íntimo, tratar somente com ela, mas com um objetivo maior. Jesus ele tinha um alcance maior. Aquela mulher ela foi usada como chave para que Jesus entrasse na cidade de Samaria e ficasse por lá 2 dias. Jesus era judeu, aqueles que os acompanhavam, os discípulos, também eram judeus, e os judeus sequer passavam por Samaria. Quando Jesus tem aquele diálogo com aquela mulher, eles não só passam por Samaria, eles ficam em Samaria por 2 dias. Eles se tornam parte dali. Eles começam a fazer parte daquela comunidade ali por pelo menos 2 dias. Então, o que eu aprendo com esse texto? Esse texto, para mim, essa semana, ele tem como foco principal comunhão e adoração a Deus. Meu Jesus. Meu Deus. Ele já Aleluia. foi para minha vida como um texto de transformação pessoal. Mas nesta semana, esse texto traz como foco para mim comunhão e adoração. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, não é só porque Ele quer operar em nós. Ele tem sempre um objetivo maior. Jesus ele operou na vida da mulher samaritana, mas com um objetivo maior. E o objetivo é esse, de comunhão mesmo, de alcançar todo o povo e de restabelecer a comunhão para a vida daquela mulher. Aquela mulher sequer poderia ir buscar água junto com as outras mulheres. Imagina que vida solitária vivia essa mulher. Essa mulher, ela não participava dos cultos da sua igreja. Essa mulher, ela não participava da vida em comunidade ali da sua cidade, porque ela era tida como uma mulher pecadora. Ela não podia fazer parte junto com as outras mulheres, das outras atividades com as outras mulheres. Ela tinha que viver isolada lá no seu mundo, porque ela havia feito escolhas na sua vida que levou a ela a isso. Então, todas as vezes que Deus faz algo nas nossas vidas, não é apenas para nós, é para que através das nossas vidas, outras vidas também sejam alcançadas. Verdade. E assim, É, nós meu vamos Deus, ver tem várias passagens, né, bíblicas que também é assim. Deus, ele preza muito por esta comunhão. Ele se agrada desta comunhão. E como eu sei que Deus se agrada tanto desta comunhão? Se nós observarmos a oferta que ele fez, ele ofertou o seu filho amado para que eu e você tivéssemos comunhão com ele. Oh, glória! Oh, meu Deus. Aleluia. Santo, meu Deus. Preza pela comunhão. Ele teve Verdade, cuidado meu Deus. dessa mulher. Ele expôs a ferida dessa mulher para que a partir daí, tanto os samaritanos como os judeus tivessem comunhão, bem como essa mulher também pudesse ter comunhão ali, ó, na sua própria cidade, no seu próprio povo, junto com o seu próprio povo ali. Verdade. Quando nós vemos a mulher
mal. Porque pedimos só para nós mesmos. E o propósito de Deus nunca é sobre nós mesmos. O propósito de Deus nunca é só você. O propósito de Deus é sempre alcançar alguém através de você. Maravilha, Deus.